Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz aos irmãos. Nós, no nosso planejamento do nosso currículo, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, aqui nesse primeiro semestre sobre o credo apostólico, né? Basicamente são aspectos relacionados com a nossa confissão de fé, da nossa teologia. Então a gente colocou alguns momentos como esse. A cada 5 aulas, se não me engano, nós teremos uma espécie de mesa redonda, tá bom? Basicamente com perguntas e respostas. Todas as perguntas serão respondidas, inclusive com a resposta não sabemos, tá bom? Isso é uma resposta. Eu falo para os alunos, nós temos a obrigação de responder tudo. Eles olham assim, não sei a resposta, né? Então, esse é o momento da gente fazer esse retorno àquilo que a gente já falou. Se ficou alguma dúvida ou alguma coisa que precisa ser acrescentado, cada professor terá a oportunidade. Você pode fazer a sua pergunta para o determinado professor, né? Ou nós vamos nos ajudando aqui com relação a isso. Que às vezes tem perguntas que são bem difíceis, né? Então a gente tem que ajudar um ao outro aqui. Então nós vamos passar a palavra aqui para os professores. Eles vão tomar assim bem rapidinho esse primeiro momento, no máximo de 10 a 15 minutos, onde cada um vai fazer assim um apanhado bem rápido do que falou, tá bom? Bem rápido mesmo, só um resumão. A minha lição eu falei tal coisa, o meu tema foi esse, destaquei tais e tais aspectos, tá ok? E depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. O microfone da Sem Fio está por aí, só levantar a mão e fazer a pergunta, tá bom? Oi? Isso. Tá bom. Foi o 4. Então começamos assim, 1, 2, 3, 4. O Reverendo James então começa, porque ele fez a introdução, tá bom? E aí a gente vai colocando aqui. Eu não sei se o pessoal vai conseguir localizar aí os slides, se precisar também. A introdução do livro, na verdade, é falando por qual a necessidade de retomar o credo apostólico, né, que a gente tem recitado e estudado. Uma das coisas é porque o Michael Horton, autor do livro, ele coloca que há uma tendência, mesmo dentro da igreja, a um anti-intelectualismo, como se fosse uma espécie de dificuldade ou aversão a estudos doutrinários, a aprofundamento. E ele, pelo menos como ele trata no livro, que a gente precisa resgatar e retomar aqueles que são os fundamentos da nossa fé. E o credo apostólico, ele entra nesse estudo como um dos fundamentos da fé, não só para os reformados, né? Não só para as igrejas históricas, mas deveria ser um documento, um estudo, que as igrejas, de forma geral, elas passassem por ele. Por quê? Porque, de alguma maneira, o credo, ele resume, ou ele traz de forma sucinta e até didática e repetitiva, aquilo que é os elementos principais da nossa fé, diz respeito à doutrina de Deus, à doutrina de Cristo, do Espírito Santo, a doutrina da igreja. Então, o meu primeiro capítulo é exatamente essa introdução. E o Michael Horton vai colocar uma coisa muito importante a respeito de uma dupla função do credo. Eu acho que a gente falou isso na introdução, mas é bom retomar. O credo, ele teria duas funções. Essa aí, se não me engano, é a lição 3. Quando a gente chegar nela, a gente fala. Se não me engano, essa é a lição 3, né? Eu vou ver se eu consigo achar aqui a lição 1, mas aí... o credo, ele tem duas funções. Primeiro, uma função negativa. Qual que é a função negativa do credo? É, de alguma maneira, excluir aquilo que nós consideramos como erro, ou vamos usar essa palavra, heresia, né? Embora seja uma palavra que para o meio evangélico hoje seja uma palavra muito pesada e até mesmo de certo ponto evitada, existem doutrinas que são heréticas, existem afirmações que são heréticas. Não porque elas sejam pontos negociáveis ou terciários, secundários, mas porque elas tocam em pontos fundamentais da fé cristã. Então, a primeira função do credo, por que entender o credo? Porque se a gente estuda o credo, a gente consegue detectar aquilo que de fato é heresia. Essa seria a função negativa do credo, aquilo que ele faz em termos de evitar ou tirar ou excluir da igreja.
Mas a função positiva do credo é exatamente nos trazer os fundamentos, aquilo que é a base para a teologia cristã, para a doutrina cristã. E essa é a função principal do credo, não é apenas expurgar, eliminar as heresias. A principal função do credo é exatamente nos mostrar o que é o Evangelho, o que nós consideramos como aquilo que é o principal, do qual nós não podemos abrir mão, ou quais são os elementos que, se nós mudarmos, deixa de ser cristianismo, deixa de ser fé cristã. Então, essa é a função positiva do credo. E o credo apostólico, ele foi formulado, ele foi pensado como uma fórmula que servisse de lembrete e de instrução para cristãos de várias épocas. Só para os irmãos situarem, a gente não tem uma data ou alguém que exatamente escreveu o credo. Nós temos um período em que ele passou a ser adotado como um resumo da fé cristã. Então isso mostra para nós que, embora seja um documento extremamente antigo, ele ainda é extremamente atual, porque as heresias do passado, elas sempre vêm com uma nova roupagem. Por exemplo, a gente estava estudando nas últimas aulas, vocês com certeza, o pessoal dos jovens também passou, sobre a doutrina do arianismo, que foi um dos elementos que fez com que a igreja formulasse o credo. O arianismo dizia duas coisas principais. Primeira, que Cristo ele foi um ser criado, então ele teve um início, ele não era eterno. E segundo, que Cristo ele não era Deus como Pai. Duas afirmações do arianismo. Mas hoje, se a gente olhar para os dias de hoje, teremos duas tendências, duas linhas no meio chamado, entre aspas, cristão, que defendem essas ideias com uma roupagem diferente. Os testemunhos de Jeová, que eles creem que Cristo existiu, creem que ele foi alguém, mas que ele não era como Deus. Segundo, o unitarismo. Então, a introdução do credo só mostra para nós o seguinte: nós precisamos voltar a ele, porque a partir dele é que nós temos a definição do que a igreja tem crido como o elemento principal e fundamental da sua fé. Então, a introdução, a primeira aula foi basicamente sobre isso. Não, estou falando 15 minutos é cada um, não, 15 minutos tudo. Acho que eu não expliquei melhor. A lição 2. Bom dia, irmãos. Bom, nós estamos trabalhando também o mesmo assunto na classe de mocidade, e nós trabalhamos o capítulo 2 na classe de mocidade, eu e o Jonatas, né? Que é Deus na mão de pecadores irados, né? Em versão da frase do John Edwards, né? Uma das questões que a gente dividiu da seguinte forma: a gente entendeu aqueles primeiros capítulos, aquelas primeiras partes do capítulo 2, relacionadas àquela questão dos tempos atuais. O que a gente percebe nos tempos de hoje? Nós estamos vendo os últimos dias caminhando para o último dia. E nesses últimos dias a gente tem vivido a fase da pós-modernidade, da secularização, da hiperespiritualização, né? E cada um busca a sua própria verdade. E nós estamos abandonando a visão do Deus Todo-Poderoso, né? Hoje o mundo procura um Deus para chamar de seu. Uma redução para algo que possa ser tocado, para um Deus que seja meu Deus domesticado. Então a gente tem uma visão de um Deus irado para determinadas situações e do Deus fofinho para outras situações também. Então nós estamos caminhando nessa questão. E uma outra situação que a gente discutiu também no capítulo 2 é que nós estamos atacando a imagem de Deus como Deus Todo-Poderoso. Hoje nós entendemos, é uma das situações que estão sendo mais atacadas hoje na pós-modernidade, e a questão da imagem de Deus como Pai também. E nós entendemos que isso são erros que precisam ser combatidos, e nós temos que reafirmar que os principais atributos de Deus, aquilo que nós cremos e que faz toda a diferença, que foi o que o Jonas trabalhou, a questão dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Bom dia, irmãos. Nós então trabalhamos o capítulo 2, o Deus nas mãos de pecadores irados, e o livro traz de maneira geral algo que a gente tentou valorizar na classe dos jovens, que é esse diálogo intenso com a cultura.
esse diálogo na tentativa de responder a perguntas que estão sendo colocadas para nós cristãos. E a abordagem do autor é, diante dessas perguntas e desses desafios, será que a gente pode reafirmar o credo? Como o Marco colocou, a gente vive na era da pós-verdade, né, da pós-modernidade, mas a impressão que a gente tem é que as pessoas estão se cansando disso, de ninguém saber a verdade. A gente está vivendo uma guerra agora, né, Rússia e Ucrânia, e ninguém sabe o que está acontecendo, porque, na verdade, são narrativas de um lado, narrativas do outro lado, e a gente quer saber a verdade. E o que o autor vai fazer, e nós tentamos reafirmar isso, é afirmar que o credo é, sim, fonte confiável de verdade. E contra a nossa tendência natural de transformar Deus à nossa imagem e semelhança, a gente precisa da revelação de um Deus que se revela na história e de maneira especial na Bíblia para conhecê-lo. Então a gente tentou reafirmar isso, doutrina da revelação, especialmente para conhecer os atributos de Deus. A verdade é que todos nós somos teólogos, até aqueles que se dizem, eu não creio nisso. Essa pessoa também é um teólogo, porque ela acredita num não Deus. E a gente precisa comparar o que nós temos de teologia, aquilo que a gente acredita sobre Deus, com aquilo que Deus revela sobre si mesmo. A gente tentou reafirmar isso, trazendo alguns textos da cultura brasileira e aí fazendo comparação com o credo. Tá bom? Pegando o gancho aqui com o Jonatas, o capítulo 3, capítulo que a gente trabalhou recentemente na mocidade, nas aulas de escola dominical, abre com a seguinte pergunta: então, como é que nós podemos conhecer a Deus? Então, como que nós conhecemos a Deus? E essa é a proposta do Michael Horton para o capítulo 3. E ele vai trabalhar a linha do credo, que diz que creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Essa é a preocupação dele para responder esse anseio da humanidade na pergunta: como eu posso conhecer o divino? Calvino dizia que o ser humano tem os sensus divinitatis, aquele anseio ou aquele eco no coração por algo transcendente. E o credo, apesar de não ser inspirado como os 66 livros que nós temos canônicos da Bíblia, ele é o guia seguro pelo qual nós nos baseamos naquilo que nós cremos. E aí o capítulo 3 mostra alguns diálogos nos evangelhos, onde fariseus, discípulos de Jesus, perguntam: onde está seu pai? Mostra-me o pai. E Jesus vai dizer claramente que quem vê a ele, Jesus Cristo, vê o pai. Ou seja, essa noção de equivalência que é trabalhada no credo, creio em Jesus, seu único Filho, vai nos dar uma ponta de resposta. Eu vou lançar essa pergunta já, porque eu sei que talvez alguém lance, depois a gente se vira aqui para responder. Quem que a gente vai encontrar, então, na glória, na Nova Jerusalém, nos céus? A gente vai ver o Pai, o Espírito Santo, o Filho? Aí depois a gente se vira aqui e combina para responder essa pergunta, viu? E o Michael Horton vai trabalhar isso de uma maneira muito objetiva, dizendo que Jesus fala com todas as letras: vocês estão comigo até agora e vocês ainda dizem, mostra-me o Pai. E o Timothy Keller, num outro livro, Encontros com Jesus, ele diz da genialidade do cristianismo, que está justamente em mostrar Jesus. Essa é a genialidade do cristianismo. Enquanto as outras religiões, seitas e tentativas humanas de chegar no divino partem do próprio ser humano, a Bíblia nos ensina que tudo culmina em Cristo, principalmente quando a gente lê aquele texto com um olhar glorioso que as Escrituras trazem de Colossenses capítulo 1, verso de 15 a 20. Então, o cristianismo tem a ver com esse Deus encarnando, vindo à Terra, morrendo em nosso favor, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, para nos encontrar. O primeiro passo sendo dado pelo próprio Deus. E é isso que um resumo do capítulo 3, para a gente pensar mais nas perguntas e respostas que vão surgir aí na cabeça de vocês.
Bem, eu fiquei com o capítulo 4, que é a frase: creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Que enfatizamos então a dupla natureza de Cristo e o quanto isso é importante. Continuando aqui no assunto que o Renan acabou de colocar, nós temos nas Escrituras Sagradas essa linha bem reta do Antigo e Novo Testamento, sempre focado na mensagem da redenção, desde Gênesis 3,15 e em diante. Então nós percebemos que no Antigo Testamento nós temos essa promessa do Messias, e o Novo Testamento a encarnação do Verbo, esse Verbo eterno que o tempo todo se vê no Antigo Testamento, né, com as suas, como foi perguntado aqui em algumas ocasiões, quando a gente via aquilo que chama de teofania, que é a pessoa do Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, que aparecia. Não detalha de que maneira isso era perceptível, mas no Novo Testamento nós temos não uma teofania, né, mas digamos uma epifania. O próprio Deus que se fez carne habitou entre nós, como diz a palavra de Deus. Isso tudo tem uma questão jurídica também, como nós destacamos. Ele então, como perfeito homem, perfeito Deus, não havia nenhuma confusão nessas duas naturezas, elas não se escapavam, né? Ou seja, quando ele estava sentindo dor, era só a natureza humana, a natureza divina se afastava, não é? Os dois ao mesmo tempo, e nós falamos das duas heresias principais, que é o nestorianismo, né? E também a eutíquio, né? Deixa eu ler aqui, porque tem hora que trava, né? Vocês já viram que eu na lição estava aquelas travadas esquisitas, né? Deixa eu só ler direitinho aqui para vocês. As duas heresias, que era o nestorianismo, né? Que Jesus não é apenas um Deus homem com duas naturezas, o divino e o humano, mas também contém duas personalidades. Então, é como se fosse duas personalidades distintas, diferentes, né? Bipolar, era um ser bipolar, né? E o monofisismo real, ou eutiquianismo, que na verdade eles diziam que a natureza divina ela era tão presente que a humana era só um detalhe, né? Como uma gota de vinagre no meio do oceano, ela não fazia diferença nenhuma. Então nós defendemos e mostramos biblicamente que, na verdade, as duas naturezas de Cristo são 100%, ele é 100% homem, 100% Deus, e como homem, perfeitamente homem, sujeito a todas as tentações nas quais nós também sofremos, ele triunfou em todas estas tentações, não pecou em nenhuma, cumpriu à risca todos os mandamentos, como nós lemos agora há pouco na liturgia das crianças, né? O Senhor determinou os mandamentos e eu vou cumpri-los à risca. Só Jesus pôde fazer isso e, portanto, se tornou o nosso justificador por causa do seu triunfo total, se tornando então, portanto, o nosso advogado. Em termos gerais, não vamos repetir toda a lição, e se tiver perguntas nós vamos tentar responder daqui a pouquinho. Reverendo Sérgio. Alô, bom dia. Coube a mim o capítulo de número 5, e o capítulo de número 5 trata da parte do credo que diz: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Esse capítulo tem como propósito trazer uma reflexão a nós sobre qual a importância do sacrifício de Jesus, qual o significado do sofrimento, da morte de Jesus. E aí o autor vai tratar que o propósito maior do sacrifício de Jesus é salvar todos aqueles que nele crê. Só que dentro do contexto que nós vivemos de pós-modernidade, anunciado e publicado de que este Cristo que veio para salvar, e a Escritura diz que ele veio para salvar, e
sacrifício traz salvação e condenação, a ideia de um Deus que condena não cabe para os nossos dias atuais. Porque há um ensino filosófico em que o homem, na sua natureza, ele é bom. Então, se esse homem ele é bom, ele não precisa de um redentor. Outra questão é que esse Deus que ama, mas que condena ao inferno, também não cabe dentro do nosso contexto pós-moderno, é porque se este Deus criou, ele fica na obrigação de salvar a todos. E a gente escuta muito isso aí em conversas, que Deus ama a todos, que Deus vai salvar todas, essas questões que são rotineiras, né, nas nossas conversas, aquilo que nós ouvimos. Então, o Michael Horton ele vai trazer algumas questões importantes na lição. Primeiro, de que nós precisamos ter uma ideia real do significado do sacrifício de Jesus por nós. E aí ele nos leva ao sofrimento de Cristo, para que a gente possa entender de uma vez por todas o quanto ele sofreu e qual preço ele pagou para que pudesse nos conceder salvação. E o autor vai tratar a ideia de onde momentaneamente o filho fica desamparado. Na cruz do Calvário é derramado sobre o Filho de Deus toda a ira de Deus referente ao seu e ao meu pecado. E é por isso que na cruz Cristo brada: Deus meu, por que me desamparaste? Então o autor vai nos instigar a olhar para o sofrimento, o sacrifício de Jesus, a sua morte, e entender que tudo aquilo que ele fez por amor a mim e a você. E é interessante que Paulo ele trata essa questão na carta aos Romanos da seguinte forma: se você quer uma prova de que Deus te ama, é você olhar para o sacrifício de Jesus e entender que ele morreu por mim e por você quando nós éramos ainda pecadores. Então, nós vivemos dentro de um contexto onde este Deus que foi anunciado desde Adão, ele veio para salvar aqueles que nele creem e também condenar aqueles que nele não creem. Então, esse é o resumo da lição, e nós precisamos, então, assim, dentro da nossa compreensão das Escrituras, entender definitivamente este tão grande sacrifício realizado em nosso favor. Bom, queridos, então agora nós estamos aqui juntos, preparados ou não, né? Como diz a brincadeira lá, preparados ou não, aqui vamos nós. Vocês então fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser direcionar para algum, pode direcionar, senão você pode dizer para todos, a gente vai se ajudar aqui. Para todos, que aí a gente vai ajudando aqui. Alguém gostaria de fazer alguma observação, pergunta, colaborar com alguma coisa? Um de cada vez? Não, o primeiro irmão lá. Bom dia a todos, irmãos. Irmãos, eu tenho 32 anos de convertido. E passei, antes disso, já vou indo para os 60, antes disso, eu me senti uma pessoa muito fervorosa, juntamente com minha família nordestina, na Igreja Católica Apostólica Romana. Lembro-me que nas manhãs de sexta-feira, juntava a família, pai, mãe e filhos, e nós tínhamos que ir para a Igreja Católica às 6 horas da manhã rezar. E o que eu vejo que a atitude que foi tomada aqui é muito importante sobre o credo, porque nesses 32 anos e antes também, eu e minha família que vivemos todo esse tempo, nós não ouvimos falar de credo apostólico detalhadamente como estamos vendo agora. Se alguém perguntar para a minha família, nós sabemos
Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o Credo Apostólico e muitas outras rezas da Igreja Católica Apostólica Romana, sabíamos de cor. Nós tínhamos que saber de cor, porque os nossos pais exigiam isso da gente, mas eu não sabia para que significava nada. Nada. Inclusive o credo, a gente recitava, os 5 filhos, tinha que recitar eles em uníssono. E aquilo me chateava muito, nos chateava muito, porque a gente só recitava e parava por ali. Quero, de fato, até parabenizar a atitude dos irmãos líderes de estar fazendo isso e saber que essa base da fé cristã está sendo hoje colocada para que nós saibamos, de fato, a nossa fé. Aí, Mari. Só destacando um pouquinho enquanto o microfone chega lá, não raramente quando se estuda o credo apostólico, alguns irmãos até estranham, pastor, nós vamos estudar uma reza católica, né? Achando que é propriedade da Igreja Católica. Até foi mudado algumas expressões, creio na Santa Igreja Católica, para Santa Igreja Universal, porque se refere à Igreja não universal do Reino de Deus, piorou, né? Mas na Igreja invisível, né? Mas católica significa universal. Então, às vezes, a pessoa pensa que tem a ver com a Igreja Católica, mas não é. A gente tinha, quem quisesse sugerir uma terceira expressão aí, porque as duas são complicadas, né? Você sai da católica, entra no universal, mas enfim. Mundial também não dá. É pior, tá difícil. Mas vamos lá, Ieda. Professores, eu gostaria de entender essa questão do credo aí em 2 questões. Quando começa a crer em Deus Pai, que o Criador, no início, para quem não tem o conhecimento da Trindade e as suas especificidades dentro da Trindade, né, dá a entender que Deus Pai é o Criador, Jesus Cristo é o que morreu e o Espírito Santo o que está aqui, né? Sendo que João fala que Cristo foi feito tudo por meio dele, através dele, para ele. Então, assim, dá uma explicação nisso aí, unindo Cristo nesse Deus Criador também. E quando fala da questão de Deus ser um só, tanto 100% homem quanto 100% Deus, né, que o pastor referiu, é uma coisa assim difícil para a gente entender, né, na morte dele na cruz. E quando ele desceu ao Hades, dá para dar uma explicação nessa questão aí do Hades, que é a minha maior questão aqui agora, depois que ele faleceu, que ele morreu na cruz. Quem quer começar aí? Pode começar. Trindade. De Trindade? Então tá bom. Bom, Ieda, o credo, ele é um resumo. E quando coloca o Deus Pai como Criador, não é que ele exclui Cristo do papel criativo. É porque o papel criador também tem a ver com o papel da providência, de sustentar, de organizar todas as coisas. Então, a ênfase principal do credo em Deus como Criador é aquele que sustenta, aquele que é o Deus provedor. É claro que a teologia, ela também, ela progride, ela avança. Então, hoje, nós, teólogos, já entendemos que Cristo também estava presente na criação, por exatamente esses textos como de João, Paulo, que falam que ele, Cristo também, como verbo, estava lá criando todas as coisas. Mas o credo, ele tem a função de resumir, e ele não conseguiria, de alguma maneira, explicar todos esses elementos, mas mesmo que lá seja Deus Pai como Criador, a teologia entende o papel de Cristo na criação. Hoje, especialmente dentro da teologia reformada, já se percebe, já se tem como algo já estabelecido, que Cristo é também aquele por meio de quem tudo foi criado, como você afirmou. Então, não há aí uma incoerência, incongruência entre o papel de Deus Pai como Criador e de Cristo. É porque a função do credo é resumir, por isso que a gente precisa adentrar esses pontos, exatamente para explicar esses elementos que às vezes o credo não explica, mas o credo, ele coloca o papel de Deus Pai como Criador, entendeu?
atribuindo ao Pai, entre outras coisas, tanto o papel da providência, aquele que organiza e sustenta todas as coisas. Pastor, se você me permite, Ieda, nessa questão da primeira cláusula do credo, de Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um dos princípios que norteou a elaboração do credo é uma tentativa de responder a desafios que haviam sido colocados à época. Então, um dos desafios era uma espécie de gnosticismo que afirmava que o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus que havia criado todas as coisas, não era o Deus Pai de Jesus, era outra pessoa e era, na verdade, um Deus mau, demiurgo, que criou a matéria. E isso foi um grande desafio no começo da igreja cristã, um grande desafio mesmo. Então o credo vem para afirmar, olha, eu creio em um Deus que é o Pai de Jesus e foi Ele sim que criou. Então o foco não é de descrever com minúcias o que a gente chama de economia da Trindade, né? Assim, qual que é a função de cada um na Trindade, mas é também de dar essa defesa, né? De falar, olha, o Deus em quem nós cremos é sim o Deus que criou a matéria, todas as coisas. E Ele é quem, como o pastor bem trouxe, né? Quem sustenta todas essas coisas pelo seu poder. Quanto à pergunta do Hades, há várias tradições e formulações, né? Tradição católica, luterana, anglicana, e no meio dessas tradições e formulações está a nossa visão reformada. Para a gente abrir essa conversa e pensar nisso, se você for pesquisar o credo apostólico em várias páginas aí da internet, você vai achar a expressão Hades suprimida em algumas. A tradição católica, por exemplo, crê que é Jesus descendo para o limbus patrum, né, onde a alma dos não salvos, dos pecadores, Cristo iria conquistar ali naquele espaço. Os anglicanos pensam de uma forma mais ou menos semelhante, que Jesus morreu por aqueles que desde a queda de Adão estavam esperando, pessoas boas, justas, estavam esperando um Redentor, então Cristo vai até esse lugar para essa salvação específica. E tem a nossa tradição reformada, que crê que, na verdade, a expressão apontando para o Sheol, mas falando do estado de morte, ou até mesmo para a justiça que Deus aplicou no Filho por causa dos nossos pecados. Então essa eu creio que é a linha mais correta e coerente para nós pensarmos o termo Hades, né? Que essa justiça de Deus aplicada a Cristo significa essa expressão desceu ao Hades. Então é estado de morte mesmo. Com relação à humanidade, né, a dupla natureza de Cristo, como nós destacamos, eu até vou colocar aqui o que eu preparei na aula, que diz assim, os dois aspectos destacam, né, quando a gente fala natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Então a necessidade da sua humanidade, desde o começo o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento do corpo e alma, sofrimento cabível somente ao homem. Então a natureza humana está aí. Então era necessário que Messias, Cristo, assumisse a natureza humana para cumprir o aspecto legal desse pacto. A gente até falou do pacto da aliança unilateral, não bilateral. Toda aliança, os aspectos de pagamento e tudo, de salvação, foi feito por Deus. Não, o homem não tem participação nisso. É uma aliança unilateral. Então o Messias deveria ser homem não apenas nas propriedades que são peculiares ao homem, mas também com todas as debilidades a que está sujeita depois da queda. E assim deveria descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Ao mesmo tempo era preciso que fosse um homem sem pecado. Então ele, sujeito como homem, 100% homem, ele estava, todas essas questões estavam à disposição e ele foi tentado em todas elas. Pois não. Tá. Sim, a morte de Deus, digamos assim, na cruz, né? Sim, aí você tem em Hebreus, quando a Bíblia diz que vamos pensar um pouquinho, e aí os colegas estão aqui, podem me ajudar.
na oração de Jesus no Getsemane, ok? Na última oração, quando ele se aproxima e diz, é chegada uma hora difícil para ele, e ele diz que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. Não é especificamente aquela questão da dor, da cruz, da dor física em si, mas toda a dor que ele haveria de enfrentar, ele se faria pecado. E nesse momento, na cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali era ele morrendo, ok? Sozinho, digamos assim. Lembra que eu falei do bode expiatório no Antigo Testamento? Então ele sozinho ia para o deserto, levando os pecados, e ali sobreviveria ou não, no caso do bode. E aí a morte não pôde segurar esse homem, porque ele era 100% livre de pecado dele mesmo. Então a morte não pôde segurar este homem que morreu, né? Porque ele, livre de pecado, obviamente não há possibilidade da morte ter. Aí ele cantou, né? Onde está o teu agrilhão, ó morte? Porque ele venceu a morte. E a dor de Jesus, em Hebreus destaca isso, foi exatamente do Filho, ter essa separação que jamais teria acontecido, só naquele momento. Oi? Isso, ele disse que houve esse abandono. Ali ele estava abandonado, ele foi sozinho, né? Então não houve uma participação divina naquele momento dele dizer, não vai ter nenhum problema, não vou sentir nada nesse sentido. Então, não no fato de que Deus morreu, mas o Filho que se fez homem morreu naquele momento e depois ressuscitou, porque ele era livre de todo tipo de pecado dele mesmo. A morte não pôde segurá-lo. Se alguém quiser complementar. Só complementando, quando a gente vamos pensar em termos mais, talvez um pouco filosóficos, quando a gente pensa em Deus, um dos atributos dele é a eternidade, aquele que não tem início e que jamais terá fim, que não morre. Então, se Deus ele é eterno, como é que Cristo morreu? Aí a gente tem que pensar também em que tipo de morte que a gente está falando. A morte do Filho, sendo totalmente homem e sempre totalmente Deus, é uma morte física. Nesse ponto de vista, isso não afeta a sua divindade, porque ele espiritualmente ele continua vivo, ao contrário de nós, que espiritualmente estávamos mortos e fomos revivificados. Cristo, 100% homem, 100% Deus, ele morreu apenas fisicamente, mas espiritualmente ele sempre se manteve vivo. Então, dentro do ponto de vista filosófico, como é que a gente explica a possibilidade de um Deus morrer? Se a gente entende de que tipo de morte nós estamos falando? Que ele morreu fisicamente para que nos dar a vida espiritual e a vida física também. Então, é uma das explicações para essa questão de alguém 100% homem, 100% Deus morrer. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta para os pastores sobre um tema que está me inquietando muito, mas sem fugir do credo apostólico. É sobre um projeto de lei que está prestes a ser votado sobre o uso da Bíblia fora do contexto. A interrogação é a seguinte: ao longo da história, a igreja sempre precisou contar com o Estado para poder afirmar a Bíblia como o livro sagrado ou não. Em outros momentos da história, sempre teve essa necessidade da igreja se misturar com o Estado para usar a Bíblia como o livro, conforme realmente ele foi colocado, ou não. Porque eu vejo que tem algumas alas da tradição cristã se apropriando do Estado para aparelhá-lo e para usar o Estado em benefício próprio, mas as igrejas reformadas, até onde eu sei, ao longo da história, optaram por se afastar do Estado, até porque o Estado é laico. O que os teólogos têm a dizer sobre isso? A igreja reformada, alguns segmentos pseudo-cristãos, igrejas cientificistas, atores hollywoodianos por trás desse projeto também.
O que os senhores têm a dizer sobre esse projeto de lei que está prestes a ser votado? Sobre o aspecto histórico, a relação entre chamada Igreja e Estado, ela foi uma relação sempre complicada e de vários momentos. Na história a gente não tem um modelo só. Existiam momentos em que a Igreja esteve sujeita ao Estado, em várias modalidades, como a Igreja do próprio Estado, como foi, por exemplo, a partir do século IV no Império Romano, que a partir de 4 e 5, a Igreja, a religião oficial do Império, passou a ser o cristianismo. Tivemos em outros momentos em que o Estado esteve sujeito à Igreja, como foi, por exemplo, depois se quiser pesquisar na internet, no período do Papa Inocêncio III, no século XIV, em que era o Papa que dava a chancela de quais seriam os sucessores imperiais de determinados países da Europa. O que a tradição reformada, a própria tradição reformada viveu o misto dessas duas coisas, momentos em que a Igreja esteve condicionada ao Estado e momentos que a Igreja foi separada do Estado. Agora, em termos de linhas gerais, aqui eu vou dizer assim, a minha opinião. Primeiro, Igreja e Estado são esferas diferentes. Elas se entrepõem em alguns aspectos, porque a Igreja precisa estar sujeita ao Estado em alguns momentos, por causa, por exemplo, questão de tributação, o próprio Cristo deixa esse princípio, mas em outros momentos o Estado não deveria ter o direito de ingerência na Igreja, com relação aos seus credos, aos seus símbolos de fé, aos seus processos de disciplina dentro daquilo que a lei permite. E, situando mais particularmente no caso da história do Brasil, no século XIX, vários protestantes, não só presbiterianos, mas a Igreja Cristã, eles, junto com outras alas da sociedade, encamparam a luta por um Estado laico, protestantes brasileiros. Isso significa, e aí a minha opinião, que o Estado ele deveria ser laico mesmo, não deveria ter uma religião oficial, e nem que a Igreja estivesse sujeita ao Estado, ou o Estado sujeito à Igreja, que fossem esferas separadas. Para mim, esse seria o caminho, porque uma vez que a Igreja está sujeita ao Estado, é o Estado que dita quem serão os bispos e líderes da Igreja, as normas de doutrina da Igreja. Mas se a Igreja sujeita ao Estado, isso teve várias experiências ruins ao longo da história da Igreja Cristã, em que a Igreja forçosamente queria forçar que uma sociedade inteira fosse cristã de forma nominal. E isso não deu certo. Então, eu vejo que o modelo de Estado laico, dando liberdade religiosa, que foi inclusive uma defesa de protestantes calvinistas em vários estados europeus, depois no período pós-reforma, para mim seria o modelo que atenderia melhor essa separação entre a Igreja e o Estado. Tem que são esferas separadas, que têm atribuições específicas. Lembrando que a Igreja, ela é um organismo que inclusive ela é mais perene que o próprio Estado. O Estado muda de configuração política, de modelo de governo, e a Igreja ela continua. Então, essa é a minha visão. É claro que aí outros colegas podem compor aí a opinião sobre esse assunto. Próxima pergunta. Tem uma lá atrás. Essa pergunta, respondi? Aqui, já está aqui na frente. Beleza. A minha dúvida é em relação à complexidade da nossa fé, né? Quando a gente considera as nossas limitações, nós fomos criados por Deus e Ele nos conhece, né, melhor do que ninguém. E apesar de termos o Espírito Santo, nós temos as nossas limitações. Minha dúvida é, a criação, a morte de Jesus, a redenção, a salvação e a complexidade do nosso credo, de tudo isso, ela é inerente à complexidade de Deus por si só, ou ela é uma demanda? Por que tão complexo? Tem uma frase de um teólogo, Rafaela, que diz o seguinte: a verdade ela é inerentemente complexa porque Deus o é. Gerardus Voss, acho que o pessoal conhece. É da própria essência de Deus. Embora as formulações sejam simples, nessa simplicidade há um aprofundamento muito grande. Então é próprio
da essência de Deus e também da sua própria revelação, né? Se a gente for olhar a própria Escritura, como ela é complexa. Então não tinha como ser diferente, por essas duas questões. E vale ressaltar também que não é a complexidade da nossa intelectualidade que nos coloca num estado de salvação, né? Isso é importante ressaltar, porque senão a gente vai pensar que não, preciso de um curso de teologia para poder me aproximar de Deus e ser salvo e ter um relacionamento com o Senhor. Não é essa a questão. Mas a fé somente ela não salva. Eu posso chocar alguns, porque é a fé na verdade que salva. Então a gente precisa conhecer a verdade, né? Fé por fé, a gente tem ressaltado isso com os jovens. Qualquer um pode ter fé em qualquer tipo de coisa, pessoa, objeto, mas é a fé na verdade. E como o James muito bem colocou, é lógico que esses elementos vão se até travei aqui, complexificando, todo mundo trava. Vai ficando mais complexo, pronto. E só que nós não podemos deixar o elemento da verdade nos guiar. Por isso que os credos, os concílios da igreja, eles são tão importantes e tão diretivos para colocar os resumos da fé. E não é diferente da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, quando nós adotamos nossos símbolos de fé. Eles são esses guias e resumos que vão apontar para o cânon. Mas na questão básica, nós temos que pensar que a salvação ela não vai se dar por nosso grau de intelectualidade. Isso não. Mas à medida que nós conhecemos mais o Senhor, nós entendemos mais o próprio Deus. Creio que nós não esgotaremos nunca, porque a mente de Deus nenhum de nós poderá conhecer, porque só Ele é Deus. Mas, enquanto nós vivemos aqui, o nosso chamado é para conhecer cada vez mais e mais esse Deus, chegarmos em níveis cada vez mais complexos, o quanto nós pudermos. Cada um tem um limite, cada um tem uma barreira, mas o ponto é esse. E só lembrando também, Rafael, é que a nossa fé, ela anda de mão dada com a nossa razão. Então, às vezes, aquilo que se é dito no nosso meio, por exemplo, no seu meio, por exemplo, de que a fé, ela não comunga com a ciência, por exemplo, que aquilo que você crê, você coloca num departamento particular seu, que a sua fé não tem nada a ver com a sua profissão. Isso tudo nos aponta para algumas diretrizes que a Escritura nos concede, por exemplo, Romanos capítulo 12, que nós temos que fazer uma leitura do contexto que nós fazemos parte, através da renovação da nossa mente, da forma da gente ler esse mundo. Nós temos que entender que a nossa fé também, ela não é uma fé cega, ela não é uma fé na fé. A nossa fé tem elementos básicos, basilares, e até mesmo comprovados cientificamente, entende? Porque de repente você vai para o seu trabalho todo dia, e você não vai fazer uma pergunta que eu creio que todos nós devemos fazer: o que a minha profissão tem a ver com a minha fé? Porque tem tudo a ver. Deus te colocou onde você está, na sua profissão, para que por meio da sua razão e da sua fé, você mostre e faça diferença no contexto que você está inserido. Só contribuindo um pouquinho, conversando aqui com o Renan, lembrando do Kierkegaard, que ele dizia que a fé é um salto no escuro, né? É um salto, e na verdade não é, como disse, foi colocado essas questões. A Romanos fala que nós devemos apresentar o nosso culto racional. A palavra no grego é logiken, ou lógica, de onde vem a lógica. Então é uma fé racional, explicável. É claro que isso não significa que nós vamos entender tudo o que está descrito. Nem sempre a nossa curiosidade vai ser satisfeita. Isso não significa que nós não devemos buscar conhecer a razão da nossa fé. Mas nós chegar num ponto em que nós, como a questão da Trindade, tem muita gente que, é um ovo, imagina um ovo, a clara, a gema. R.C. Sproul diz que essas figuras são insuficientes. Nós não vamos compreender, satisfazer a nossa curiosidade. Mas há aspectos, digamos, sistemáticos nas Escrituras que nos ajudam a entender, nos aproximar dos temas. E é importante a gente entender isso. Há um livrinho interessante, bem pequenininho, fininho, do John Stott, Crer, Observar, Crer é Pensar. Crer é Pensar, desculpa, obrigado. Que ele destaca essa questão, né, do crer é pensar, quando ele fala, por exemplo, Jesus dizia assim, ele não falava, imagina as aves do céu, ele dizia,
observe as aves do céu, não é? Vejam os pássaros, eles não semeiam. É uma questão de observação que é possível perceber. E aí, se Deus cuida assim dessa questão clara que você pode observar, quanto mais valeis vós do que os pássaros. Então a nossa fé, ainda que nós não satisfaçamos toda a nossa curiosidade, que a gente gostaria de destacar, mas ela é cognoscível, dá para a gente explicar, dar a razão da nossa fé, porque a linha dorsal dela é bem clara, bem lógica, digamos assim. Eu queria ressaltar, viu, Rafa, 2 aspectos sobre essa questão que você levantou, que eu acho que são interessantes e eu gosto de falar sobre eles. Um é sobre a natureza do conhecimento de Deus que a gente deve ter. Eu até falei na sala dos jovens, uma analogia que eu gosto de fazer é a seguinte: imagina que você está acompanhando seus pais a uma consulta médica, e o médico está cheio de exames sobre seu pai e conhece seu pai melhor do que você. Mas você conhece o seu pai. São categorias de conhecimento diferentes. Hoje, agorinha, a Marcília falou sobre o obedecer a Deus. Recentemente, nos estudos sobre epistemologia, tem surgido um tema muito interessante, que é sobre virtudes epistemológicas. Mais do que capacidade intelectual, de conhecimento, de conseguir elaborar, a gente precisa de pelo menos 3 virtudes de conhecimento que são fundamentais. Uma é a humildade intelectual. Quando a gente está diante da verdade, a gente precisa se submeter a ela. E Deus é a verdade, Ele se revela como verdade. Muitas vezes a gente tem dificuldade com isso porque a gente tem um pouquinho de arrogância. Não, mas eu penso diferente, né? O segundo é a generosidade intelectual. E aí vai se conectar com outro aspecto que eu vou linkar lá na frente. E o terceiro é a coragem intelectual. A coragem de afirmar, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo, não é isso é ilógico, mas foi assim que Deus revelou. E é assim que eu vou crer, porque Ele é a verdade. Então essas três virtudes epistemológicas são fundamentais, não só na vida da igreja, na nossa vida cotidiana, né? E um outro aspecto é o aspecto comunitário do conhecimento. E esse eu acho muito interessante, porque a gente vive num tempo de muito individualismo, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala bem assim, olha, a gente pode produzir uma energia nuclear lá, os alemães, a gente pode produzir energia nuclear para não depender do gás russo, por exemplo, né? Quem é que vai produzir? É o cidadão comum? Quem tem esse conhecimento? São algumas pessoas dentro daquela nação que vão ter, mas a nação se sente detentora daquele conhecimento, né? Da mesma forma, a Bíblia diz que o Senhor Jesus deu para a sua igreja algumas pessoas para mestres, pastores, profetas, de maneira que eu creio que realmente existem verdades que para mim vão ser muito difíceis de conseguir abstrair e colocá-las em palavras, mas numa pregação, às vezes o pastor James, o Renan, o Nathan, o pastor Sérgio vão falar, nossa, ele conseguiu resumir aquilo em que eu creio, eu não sabia como colocar em palavras, e é nisso que eu creio. Então, aí vem a humildade intelectual da gente falar, eu não sei elaborar. Eu me lembro de vou dar um exemplo, eu me lembro de uma aula que o pastor James deu lá nos jovens sobre Trindade, que eu fiquei assim, nossa, que aula boa. Eu não conseguiria reproduzir isso, mas eu gostei demais e ficou para mim. E para mim foi suficiente. Eu vou tentar chegar lá um dia, né? Mas para mim foi suficiente. Só um último adendo, se você perguntar de novo. Esse é um exemplo de humildade intelectual, tá, irmãos? Generosidade e humildade. E às vezes a gente tem que ser adepto da teologia de Chicó. Vocês conhecem a teologia de Chicó? Eu aprendi com o Jonatas. Não sei, só sei que foi assim. Então, só lembrando que o Jonatas tocou no Efésios, lá no capítulo 4, essa questão de mestres e pastores. Eu gosto muito da conclusão desse versículo, ele fala até que todos cheguemos ao conhecimento, né, de Deus, né? Então, esse é coletivo. Então, o Jonatas sabe um pouco, o Renan, todos sabem um pouco, e todos vão chegar ao conhecimento pleno da verdade. E, às vezes, não vai ser aqui, provavelmente, porque nós não temos condições
de entender o Deus que... Nós temos o Deus que se deixou conhecer, mas nós não conhecemos tudo de Deus e nem vamos chegar a conhecer nessa realidade nossa aqui. Mas nós todos vamos chegar ao pleno conhecimento de Deus lá na glória, né? Lá todo mundo junto. Vou só fazer uma complementação à palavra do Jonathan. E é muito interessante isso. Eu perguntei a respeito da complexidade, mas a complexidade não é algo que me incomoda, mas é algo que incomoda agnósticos, não crentes. Por isso que eu estive de férias agora, na última semana, com um casal de amigos, uma católica e um agnóstico. E a gente estava na praia, com muito tempo para pensar e discutir, e houve muitas conversas sobre aquilo que eu creio, aquilo que o André, meu esposo, crê. E aí, geralmente, quem não tem nada de conhecimento, as perguntas são sempre extremamente complexas e grandes. E uma das coisas que eu disse a ele foi, algumas das suas perguntas eu não sei responder e elas não me incomodam em absoluto, por conta desse conhecimento comunitário. Ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso servir a igreja também, sirvo ali no piano, no louvor, me conforta muito o conhecimento de vocês e eu gostaria grandemente de agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo quanto que vocês se dedicam e dizer que desde que eu conheci essa igreja eu sou extremamente alimentada de todas as formas, admiro muito vocês e oro pela vida de vocês e sou extremamente grata. Tá bom? Mais alguém? O Vinícius tinha pedido antes. O Vinícius está desde o café da manhã com a mão levantada, irmãos. Vinícius, Paulo e aqui Mariana. Vinícius, Paulo, Mariana. Pediu primeiro ainda. A Fernanda pediu primeiro. Fernanda. Então, Vinícius, Fernanda, Paulo, Mariana. Bom dia a todos, tudo na paz? Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira está dentro muito da frase do credo, quando fala que Jesus foi proveniente da Virgem Maria. E essa frase, eu não sei se estaria certa, a colocação talvez mais certa, até então a Virgem Maria. Porque dá a ideia de que ela ficou virgem para sempre, né? E que ela não conheceu a José. E até na Bíblia mostra vários irmãos de Jesus Cristo. Outra pergunta é, quando minha mãe estava comentando sobre a morte de Cristo, numa das orações que Cristo fez ao Pai, ele falou, afaste de mim esse cálice. E aí dá a impressão de que, tipo assim, olha, eu sei do plano da salvação, mas será? Tipo assim, parece que rolou um pouco de arrependimento, sabe? Tipo assim, nossa, eu tenho que fazer, mas eu não estou muito afim, sabe? Então, eu achei que ficou meio assim, afaste de mim esse cálice, que era, não, eu não quero morrer. Tem outra pessoa para morrer nesse lugar, entendeu? Seriam essas duas perguntas. A primeira eu tento aqui. A segunda, depois os outros irmãos podem participar. Não, mas é porque eu, né, não para não centralizar, escapada. Mas a gente falou isso quando nós falamos do nascimento, né? O nascimento, a concepção virginal, o nascimento não foi. Tanto que a palavra que no tempo certo, ela pariu Jesus Cristo. Então, ele não apareceu do lado, não é assim, simplesmente surgiu, né? Eu estou usando me desculpe se foi meio, né, forte a expressão, mas é das traduções. Quando ela estava em Belém, então ele no tempo certo deu à luz, significa que ele de fato nasceu, como nascem todas as crianças saudáveis, diz inclusive o Horton, né? Como nascem todas as crianças saudáveis no mundo desde então. Então o nascimento dele não foi um nascimento virginal, né? Aí depois foi, a gente sabe, né? Quando fala do primogênito, é o primeiro filho, não o unigênito de Maria, mas o primogênito dela. Então, quando fala dessa Virgem Maria, porque de fato foi através da palavra, como nós falamos na aula, ela disse, cumpra-se em mim a tua palavra. Deus então usou a palavra dele, que como a mesma que foi usada, haja luz, haja isso, aquilo, outro. Ele então promoveu um zigoto, digamos assim, e houve essa concepção de forma milagrosa, sem a semente do homem, não é nesse sentido. Mas ele nasceu normalmente como todo homem. Eu sei que você sabe isso, você fez uma pergunta para a gente esclarecer mais ainda aqui.
Acho que eu perguntei um pouco. Na verdade, a pergunta foi um pouquinho diferente. Só por que no credo apostólico que aparece a Virgem Maria? E não, assim, até então virgem. Porque ela em outros tempos, conheceu a José, sexualmente falando. Sim. É porque a ideia que dá que, tipo assim, a Virgem Maria ficou virgem para sempre. E você tem razão, Vinícius. De fato, a Bíblia vai nos mostrar que depois teve relação sexual, né, de Maria. Mas o estabelecimento do credo, e isso foi usado pelos católicos posteriormente, é daquele momento. E é claro que a tradição católica vai se apropriar disso para falar de uma Virgem Maria perpétua, né? Mas Renan, é por isso que nós fazemos esse trabalho de explicar o credo. Até, Renan, eu acho até para enfatizar a concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Da Virgem Maria, que é uma promessa do Antigo Testamento, lá de Isaías, né? Ressaltando o caráter da concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Eu acho que é mais para enfatizar esse aspecto. Realmente ela não permaneceu virgem, né? Nós sabemos disso. A tradição católica diz que não, né? Que ela permaneceu virgem, até tem a questão da ascensão da ascensão de Maria e tudo mais, mas era mais, na minha opinião, né, é mais para reforçar o caráter da concepção virginal de Cristo, que foi importante. Desculpa, eu não entendi então sua pergunta, se a fez corretamente. Até coloquei isso na lição, que diz sobre há um certo problema dos católicos, né, que é um agravante, pois eles chamam a Virgem Maria de Mãe de Cristo, Cristotocos, e não Mãe de Deus, Teotocos, né? Então há essa briga lá com os católicos, porque ela queria ser chamada de Mãe de Deus e não Mãe do Cristo, do Messias, ok? E com relação à segunda parte da pergunta, aquela questão lá do Getsemane, né, quando ele pede para o cálice, Deus era homem, Jesus ali era homem, né? Eu gosto muito dessa passagem aqui de Hebreus, capítulo 5, o verso 7, que diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então aquela questão ali foi o ápice do sofrimento de Cristo, né? Então ele estava se aproximando da morte. Ele experimentaria a morte, que era a sentença para todos nós pecadores, né? Era a sentença que foi colocada. Ele ia se fazer pecado por nós. Então era compreensível que Jesus sofresse naquele momento e entendesse a dor do momento que ele ia passar em seguinte, a dor do pecado. E ele era homem, e não só isso, ele foi aperfeiçoado no sofrimento, porque ele tinha que se identificar conosco. Ele não podia se identificar conosco pelo pecado, porque ele não tinha pecado, mas ele foi aperfeiçoado no sofrimento, porque aquilo que ele padeceu, ele se compadece de nós, porque ele foi homem como nós também. E é homem, né? E interessante que fica nisso aí também, além dessa questão que foi levantada de forma bem interessante, é que Jesus, apesar de chegar, se possível, passa de mim esse cálice, se houver essa possibilidade, como não havia, mas o que fica é quando ele diz, faça-se, no entanto, a sua vontade, não a minha, né? Ou seja, ele estava totalmente submisso, mas a humanidade, a Bíblia destaca que naquele instante ele soou como gotas de sangue. Alguns até dizem que foi a própria gota de sangue, o suor se transformou, mas outros dizem que era tão pesado a angústia, que o suor tão intenso que caía como gotas de sangue, bem pesadas, né? Tamanho da angústia naquele momento. Mas ele disse, faça-se a tua vontade. O importante, e essa é a lição, inclusive R.R. Soares diz assim, quando você estiver orando, não ore com as palavras do estilo, faça a sua tua vontade, porque isso enfraquece a oração. Na verdade, a gente fica com Cristo, né? Que ele diz, na verdade, isso fortalece a oração, faça-se a tua vontade. Então, é importante isso. Tá, Fernanda. E aí termina lá depois, porque acho que o tempo acabou. Isso. Fernanda, Paulo, Mariano, encerra-se.
Bom dia. É uma pergunta que, se não for pedir muito, uma explicação para uma criança que me fez com 5 anos, né, Sérgio Paiva? Então, assim, tem que ser bem, assim, desenhada, né? Aqui no livro de Lucas diz que, Lucas 23, 46 diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, né? Então, eu lendo os evangelhos com a minha filha, ela falou assim: então Jesus nunca esteve sozinho, ele era Jesus, Espírito Santo e homem. Aí o Espírito Santo, para Jesus morrer, vazou. Assim, gente, é uma linguagem, né? É criança. Aí eu falei assim, para Jesus morrer, o Espírito teve que vazar. Então, assim... Vamos vazar? Vai fazer essa proposta agora. Então, por que eu estou retomando isso? Porque, assim, eu sei que a resposta que eu, no momento, falei para minha filha, não deixou ela, sabe assim, quando fala assim, mas ela não ficou satisfeita, né? Por quê? Porque durante a leitura do Evangelho, eu disse para ela, né, a questão da divindade e da humanidade, da condição de Jesus ao longo do percurso dos textos que a gente estava lendo. E nesse momento ela falou que não era só Jesus, pensando na Trindade. Para ela era Jesus, o Espírito Santo e a humanidade. E aí, para Jesus morrer, os dois vazaram e Jesus morreu e terminou. Então, assim, a resposta ou compreensão dela, gente, na época ela tinha 5 anos, agora está com 7, mas, né, para a gente retomar isso e deixar ela tranquila, né, não sei se seria a questão teológica, mas para que, eu sei que o Espírito Santo, no final das contas, é o que, né, finaliza, mas seria isso, ou como reelaborar uma resposta correta, cristã, nessa situação. Obrigada. O Arthur vai perguntar daqui a pouco. Bora vazar. Já vai treinando a resposta aí. Bom, primeiro, Fernanda, a Bíblia ela não responde exatamente essa pergunta, assim, ela não vai especificar essa elaboração. Então, o que eu vou falar é assim, em termos de dedução, à luz daquilo que a gente conhece sobre a Trindade, sobre o ofício de Cristo. Seria assim, por favor, espero não cometer heresia, mas seriam 2 espíritos. O de Cristo como homem e o Espírito Santo. Então, na sua morte, ele expira, no sentido de que o seu espírito deixa o seu corpo, assim como a nossa morte. E a morte física, mas ao mesmo tempo, ele não precisaria mais dessa habitação do espírito nesse sentido, porque ele já tinha cumprido o seu papel de sacrifício. Então seriam esses 2 espíritos. Quando ele expirou, tanto o espírito dele volta ao Pai, como o próprio Espírito Santo. Assim, a Bíblia não responde exatamente essa pergunta, mas seria esse o caminho para não assim, tocar na que a gente conhece da Trindade. Eu sei que não satisfaz, mas é o que eu consigo oferecer. Experimento, supletivo aqui é o que sai. O microfone para o Paulo. Tá com o Mariano. Tá com o Mariano. Se ela fizer pergunta, o Mariano faz primeiro. O Mariano pode fazer primeiro, depois o Paulo. Bom dia. A minha pergunta, eu vou reformular ela assim, mas acho que eu direcionar um pouco mais para a sala do John, do Marco Aurélio, do Renan, que acho que é quem tratou mais desse tema com a gente. Então, eu estava pensando um pouco sobre a pergunta da Ieda, né, e acho bem propícia essa questão do sacrifício de um Deus, né? O quanto isso é tocante, né? O quanto isso é significativo para a gente. Então, eu estava até conversando com a Lorena antes da pergunta, só para confirmar, né? Porque a esposa sábia, né? Ela sempre corrige a gente. Então, quando eu corri a expiação,
eles escolhiam os bodes, né? Os bodes imaculados. Eu acho que como um sentido de algo, o melhor que tinha, né, na tribo, para um dos bodes levar os pecados no deserto e um bode ser sacrificado, né, ser todo um ritual, né, para queimar gorduras e tal. Então, eu acredito que quando Jesus foi concebido, né, e ele veio com um propósito muito claro, apesar da humanidade dele, enquanto homem, né, ficar um pouco resiliente em relação a cumprir esse chamado dele. A minha pergunta é o seguinte: quando lá no credo fala, creio em Deus Todo-Poderoso, né? Esse Todo-Poderoso é aquele Deus que pode, né, trazer o próprio Filho, né, para viver entre os homens, ser um homem, ser um sacrifício. E como toda a Escritura aponta para Cristo, né, quando esse ritual do bode acontecia, e mesmo assim, as pessoas acreditavam que estavam expiando os pecados, né, que estavam cumprindo a palavra de Deus. Quando Jesus vem, né, nessa nova aliança, e ele já, desde cara, já deixa bem explicada essa questão do sacrifício dele. Isso é a prova maior da aliança de Deus desde de Abraão, e ela realmente, através do credo, ela tem que ser a nossa maior importância, assim, em todo o credo mesmo. Acho que o credo em si, ele tem que apontar para isso, para esse sacrifício inestimável mesmo de Deus. Eu diria que sim, porque todo o plano da redenção aponta para a redenção que nós temos em Cristo. Horton trabalha duas palavrinhas muito interessantes, que é promessa e cumprimento. Então, quando acontecem esses rituais do Antigo Testamento, a gente tem que deixar muito claro o mecanismo ou meio de salvação, quando a gente pensa Antigo e Novo Testamento. É diferente? Não é. Nós sabemos que é através de Cristo. Então, aquilo que era outrora feito por promessa, tem o seu cumprimento em Cristo. E toda a revelação, até Paulo vai usar a linguagem de plenitude dos tempos, concentra-se na vinda de Cristo, na sua encarnação, na sua morte. Então, sim, respondendo à pergunta diretamente, toda a nossa concentração, não só no credo, mas quando nós vemos as Escrituras, é o ápice do plano de redenção, que aponta para Deus, Pai, Espírito Santo, mas quem encarnou e a figura que traz promessa e cumprimento é Jesus Cristo. Assim, Mariano, só para complementar, esse sempre foi um dos maiores pontos de discussão e divergência e debate da teologia da história da Igreja cristã. Essa natureza do sacrifício de Cristo, quem estava lá. Então, esse, eu diria para você que é um dos pontos mais importantes de teologia da verdade cristã. A singularidade do Evangelho reside exatamente nisso. O Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou. Essa é a singularidade do Evangelho e a genialidade do cristianismo. E é por isso que estudar o credo é interessante, porque nessas formulações a nossa mente fica inquieta, né? A gente fica ponderando como isso aconteceu, como isso foi possível. Eu diria que esse é o ponto principal do qual eu digo assim, a igreja ela se sustenta ou ela cai. Porque igrejas que negociaram esse princípio, elas tenderam a sucumbir. Então, quando elas negociaram essa verdade. Paulo, para encerrar, né? Eu vou fazer a pergunta ainda? Paulo, senhor. Bom, queridos, então nós estamos errados. Obrigado pela paciência. Nós vamos repetir isso aqui. Vocês estão fortalecendo e pedindo da gente um pouco, cada vez mais de empenho com relação aos assuntos que nós vamos preparar. Vamos pensar numa dinâmica melhor ainda, tá bom? Deus abençoe.